Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, quarta-feira, 21 de março de 2018, 17 horas e 14 minutos, iniciamos o programa Radar, nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago aqui minha visão para o mercado, impressões, falando de índices nacionais, internacionais, criptomoedas, destaques do dia, pedidos do YouTube e ativos fixos. Convido a todos que tenham interesse em se inscreverem na pré-lista da imersão técnica Top Traders, que está confirmada para os dias 17 e 18 de abril. Essa página de vendas eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Eu também mando por e-mail para aqueles que estão na nossa base, ok? Tem riqueza de detalhes sobre a imersão. E aí basta você clicar aqui em me avise que quero participar, e-mail, você já entra automaticamente na base, tem a sua garantia de matrícula e desconto de primeiro lote. Tem um vídeo onde eu narro todos os detalhes possíveis aqui, falo inclusive alguma coisa das anteriores também, como é que a gente trabalha, monta carteira, opera ao vivo, juntos, né? Tem uma preparação antes da imersão e um acompanhamento depois. E esse vídeo também está disponível no cabeçalho do nosso canal no YouTube. Se persistir alguma dúvida, não hesite em escrever para suporte@toptraders.com.br, inclusive para fazer a reserva, se você preferir. Nossa equipe estará pronta a ajudá-lo. Ok? A gente começa sempre o radar estudando as criptomoedas, né? Hoje um viés de baixa nas principais depois da alta recente. Vamos começar aqui pelo nosso Bitcoin. Ok? Então, Bitcoin aí na tela. O Bitcoin, ele marcou aqui um topo duplo, né, pessoal? Ele buscou o alvo, né, na região entre 7.700 e 7.800 dólares e a partir daí fez um repique, se aproximando da média de 21, como ele fez aqui, por exemplo. E hoje está deixando um sinal ali de equilíbrio de forças entre compradores e vendedores, né? Então, um repique, inclusive até essa região de 9.500 dólares, não seria nenhuma surpresa. Pode ir até ali. Somente acima desse patamar que a gente começa a duvidar do topo duplo e da continuidade da baixa, né? Então, como eu falei ontem, se eu tivesse comprado aqui, que era assim um ponto de compra, eu já estaria realizando lucro de forma gradativa. 10, 20% da posição a cada dia para garantir a minha lucratividade, porque o lugar de lucro bom é no bolso, né? Então até aqui o mercado pode repicar, mas se, por exemplo, amanhã ele já perder a mínima de hoje a 8.846, aí ele deve buscar novamente esse fundo anterior. Ok? Falando do Bitcoin Cash, ele também tem feito um movimento de repique, né? Ao encontrar suporte aqui perto de 877 dólares. E esse repique pode ir tranquilamente até a média de 21 ali, sem alterar a movimentação baixista que o Bitcoin Cash tem no curto prazo. Agora, acima da média de 21, aí a coisa já começa a ficar diferente, né? E se ele tiver forças para romper a média de 21 e essa LTB que a gente tem aqui na imagem, aí nós teremos algo novo, e sempre quando existe algo novo, você tem uma nova expectativa. Certo? Aí falaremos do Ripple aí na tela. Lembrando que as criptomoedas vão ser abordadas na imersão agora de 17 e 18 de abril. Ok? Inclusive, se tiver a oportunidade de operação, elas serão compartilhadas. O Bitcoin tem o Ripple, ele tem um suporte muito forte na região de 66 centavos de dólar, né? Foi suporte aqui, foi durante várias vezes agora no mês de março e o mercado está caminhando para lá, né? Se a pressão vendedora continuar, haverá um fundo ainda em 89 centavos de dólar, que foi esse fundo de fevereiro. E por fim o Ethereum, né, continua fazendo um movimento bem técnico, né, hoje de lado aqui 0,07 de alta. Ele veio na LTA, improvável, né, quando estava aqui em cima perto de
$1.400, mas ele veio. Tocou, tinha deixado um gap aqui, está subindo para fechar, né? Não conseguiu, ele sentiu a força vendedora na média de 5 períodos e não conseguiu se manter acima do $575, que é este fundo aqui. Então, quando você tem um movimento de repique, os fundos anteriores, assim como as médias, são pontos importantes. Então, entrou pressão vendedora e empurrou ele abaixo de 575. Isso abre espaço para um novo teste da LTA aqui, e onde está também a banda de Bollinger inferior. Ok? Agora vamos dar uma olhada nos fechamentos na Europa, né? Europa fechou sem direção única, a gente vê aqui o índice FTSE na Inglaterra menos 0,32, Alemanha de lado, França em leve queda. Vamos dar uma olhada no índice DAX. Então o índice DAX, que é da Bolsa da Alemanha, ele tem trabalhado ao redor da média de 21, né? Então foi feito um movimento de repique muito rápido aqui, convicto, buscou a média, que é algo natural. Se o índice DAX tivesse conseguido trabalhar acima da região de 12.460 pontos, ele poderia ter feito aqui um pivô de alta e fazer um movimento ascendente, talvez até um rally, mas entrou pressão vendedora, no candle do dia 16 ficou sombra superior, e ele tem feito um movimento agora de contração, que pode ser um mastro bandeira, mas pode ser uma distribuição para um novo mergulho também. Nesse momento não é tão clara a movimentação nas bolsas da Europa. E falando do índice Nasdaq, pessoal, lembrando que as bolsas norte-americanas elas estão operando agora das 10h30 às 17h. As bolsas americanas elas fecham 17, mas estende um pouquinho, tem os leilões ali. O índice Nasdaq, por exemplo, está fechando agora 14,21, 0,26 de baixa, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. O que a gente vê aqui? Uma tentativa de reação, mas novamente o mercado não consegue fechar esse gap, se aproximar desse topo anterior, tampouco fechar acima da média de 21. Então essa sombra inferior nos leva a acreditar que nós teremos a continuidade da baixa. Isso aqui é quase uma estrela cadente aqui, mas o que vale é a sombra, especialmente não consolidando, né, acima da média de 21. Então acreditamos na continuidade do movimento de baixa. Falando do S&P, fechou 0,18 de baixa também. Lembrando, né, que hoje a gente teve a reunião do Banco Central americano. Eu vou até mostrar aqui. Conforme vocês podem ver, foi às 15 horas, horário de Brasília. Então, conforme a gente pode estudar aqui, o Federal Reserve elevou a taxa dos Fed Funds em 0,25, né, para a faixa entre 1,50 e 1,75 ao ano, né? Decisão foi unânime por 8-0. Falando um pouco sobre o fluxo cambial aqui no Brasil, que eu costumo falar sempre na quarta-feira, que é quando o Banco Central divulga os números da semana anterior, né? Aqui está, ó. Fluxo cambial de março até o dia 16 é negativo em 4,182 bilhões, né? É um fluxo cambial negativo, né? Na semana passada, o ritmo de saída foi menos intenso, né? Só que se a gente olhar aqui, ó, o que eu gosto de ver é sempre o fluxo financeiro, né? Então, na semana entre 12 e 16 de março, negativo em 1,650 bilhão, isso na semana passada. E se você olhar o fluxo financeiro no mês de março, olha que interessante, ó, o fluxo financeiro até o dia 16 é negativo em 7,409 bilhões, quer dizer, os estrangeiros estão vendendo e tirando capital aqui do Brasil. Então o S&P especificamente, né, ele tem aqui uma linha de tendência de baixa,
ela foi perdida, nós tivemos uma pausa. Hoje, praticamente o S&P fechou na mínima, a mínima 2.709 fechou a 2.711. Uma longa sombra superior que não conseguiu romper a média de 21. Então isso leva a crer que nós teremos continuidade da baixa lá no exterior, nas bolsas americanas. E por fim o DJI, que é o Dow Jones. Movimentação de queda também. Um fechamento bem mais perto da mínima do que da máxima, né? Também uma longa sombra superior, essa sombra tocou a LTA, tocou a média de 21, não sustentou, deixou uma estrela cadente aí no gráfico. Então a tendência é a continuidade da baixa. A gente pode até começar a visualizar aqui ó, um ombro, cabeça, ombro. Aqui esse padrão ele foi desconfigurado, mas ele tenta formar o padrão novamente. Dessa vez no gráfico diário, ok? Então falamos das criptomoedas, DAX e as 3 principais bolsas americanas. Falaremos a seguir do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, e também do petróleo Brent, negociado em Londres. Primeiro, pessoal, algo que fique bem claro aí, o EWZ, ele é impactado também pelo dólar, ok? Então, se você pegar aqui, por exemplo, né, a cotação do dólar e da bolsa hoje, vai dar mais ou menos aqui o impacto no EWZ. Então você vai falar, poxa, mas a bolsa hoje, sei lá, você pega aqui o BOVA11, né, que a gente usa como referência. Está subindo 0,85, como é que o EWZ está subindo 2,41? Porque ele é inversamente proporcional ao dólar, obviamente, né? O ETF brasileiro negociado lá fora. Então o EWZ, ele acionou aqui a perda, indicou a perda de um triângulo, né? Ele caiu e esse repique está vendo aqui no fundo anterior. Pode inclusive chegar até a média de 21. Então é aí que a gente vai ver se esse Marubozu de hoje ele tem realmente força, o volume é bom, ou se é algo momentâneo aí ele volta a cair, seria só um movimento de pullback dentro desse triângulo acionado. É admissível no pullback a volta até a média ou até nessa própria linha aqui. Não desconfigura ainda o padrão. Ok? O petróleo Brent, negociado em Londres, nós temos aí a seguir. Eu havia comentado com vocês desde que tocou essa região de 64 dólares aqui, que era provável um momento de alta para o petróleo. Rompeu a média, rompeu o triângulo. Aí ele veio nesse ponto decisivo aqui em 67,87, rompeu. O que era provável por causa desse Marubozu de ontem, ele fez outro. E ele veio aqui numa região de resistência em 69,99. Está bem perto aqui, chegou a bater máxima hoje 69,83. Então, trajetória ascendente para o dólar, com base nos estoques, caíram mais que o esperado. Então, uma tendência de alta aí para ele, vamos ver como é que reage amanhã. Uma ponta compradora claramente no comando. Tanto que Petrobras decolou hoje, né? Ok? Então, nós temos aí o mercado americano, mais a EWZ. Petróleo, vamos falar agora do Ibovespa. Pessoal, o Ibovespa, eu comentei nos 3 últimos informes cenário, que a região de 83.900 pontos ela é decisiva, porque ela foi o fundo desse dia aqui, do dia 2/3, né, onde teve aquela correção. E o que nós temos a favor da venda? Uma cunha acionada, aqui em vermelho, uma LTA perdida, aqui em marrom, e as médias cruzadas para baixo. Agora, esse suporte é muito forte. Eu até descrevi que os vendidos não teriam vida fácil, no caso os ursos, né? E eu fiz até uma brincadeira, se o touro estaria domado. A gente sabe que por enquanto não está. Um mercado, tecnicamente, alguns estudiosos entendem que quando você perde uma linha de tendência de alta, o mercado já inverteu a tendência. Quer dizer, já teve uma inflexão, porque era algo que sustentava os preços nesse movimento.
Se essa linha foi perdida, ele pode até fazer um pullback, como fez hoje, para testá-la como resistência, mas que ele deve continuar o movimento de baixa. Para alguns outros que usam análise técnica mais clássica, você tem que ter um pivô de baixa. Então, teria que ter um topo, né, marcado aqui dia 13, e um fundo, marcado dia 19, 83,677, e um topo mais baixo que esse topo anterior. E a perda desse fundo acionaria um pivô de baixa e nós teríamos tecnicamente uma reversão da tendência terciária para baixo. É uma hipótese. O mercado ele testou uma região que também não é fácil para os comprados, né? Formada pela média de 21 e pela LTA que foi acionada. Então acho que amanhã nós teremos aí um pregão bastante importante e decisivo. Okay? Por essas razões explanadas. No caso do BOVA11, fez um movimento igual, né? O 83.900 no Ibovespa é o 81.06 no BOVA11. Por duas vezes tentou penetrar, violar esse patamar, não conseguiu, né? Fechou até esse gap. E hoje o movimento de pullback até a LTA perdida e até a média de 21, a mesma situação de Ibovespa, bom volume. Ok? E o índice futuro a gente volta nele no finalzinho ali, porque ele negocia até as 18, apesar de Ibovespa à vista ter fechado. Hoje é um dia favorável à compra. Novamente esse ponto foi suporte, ó, a mínima de hoje 84.380. Por 3 pregões seguidos tentaram violar essa região sem sucesso. Também movimento de pullback rumo à média de 21 e a LTB. Então, onde é que seria o pivô de baixa que reverteria tecnicamente aqui a tendência? 84.065, mas o 84.555 já é um primeiro ponto ali, seria uma primeira trincheira de briga entre ursos e touros, e a segunda, 84.065. Depois, no final, eu volto e olho o intraday aqui do índice, porque ele negocia até as 18, a gente fala dos papéis e volta aqui. Falando do dólar, o WDOJ de Jacaré 18, eu tenho dito aí nos últimos pregões que as movimentações do dólar são erráticas e pouco confiáveis, né? Ontem essa barra indicava a continuidade da alta, hoje já devolveu tudo, pessoal. Então ele opera realmente de uma forma bastante errática, pouco convidativa para a posição. Então não tem nada... Os fundamentos do dólar são confusos no momento, internos e externos, então eu continuo acompanhando ali, mais focado mais no índice mesmo. Ok? Antes de fazer os ativos fixos, né? Petro, Vale, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, eu faço sempre os destaques do dia e os pedidos do YouTube. Então eu vou começar pelos pedidos aqui, depois eu faço os destaques. Então a primeira ação que a gente vai estudar hoje é QJAP3, né? Que tem um bom volume, um gráfico interessante, um momento aqui ascendente de curto prazo, né? Fez aqui um rompimento falso desse fundo nos 9,03, respeitou. A região tinha memória aqui para essa movimentação feita em dezembro, foi um mastro bandeira. E esse movimento favorece a compra, né? Então, especialmente acima de 10,99 aqui. Então a ação indica caminho para testar 11,85. É o que está indicando aí no gráfico. Onde é que está stop para quem está comprado? 10,50. E acima de 10,99 mostra a força aqui, fortalece a ponta compradora, fazendo até um pivô. Para quem está de fora, 10,99 seria um ponto de entrada e ponto de stop 10,50. Uma outra ação que pediram aqui é CARD3, que é a CSU Car System. Eu lembro que eu entrei no IPO dessa empresa há alguns anos atrás. É uma empresa que os entendidos falam que tem fundamentos excelentes, né? Aqui ela deu compra, depois ela fez um pivô, compra novamente 11,10, foi em linha reta, está no movimento lateral, ação esticada, assim. Eu particularmente não gosto, apesar dela ter um jeitão mais altista. Se eu fosse entrar,
seria no rompimento de 12,40, onde ela faria um pivô de alta, porque ela tem sinal de topo duplo, né? Ela teria que anular esse sinal, mas lembrando que mesmo acima de 12,40 ela teria 12,65 ainda como resistência. Mas eu acho que se ela romper 12,40, ela rompe aqui esse topo duplo e vai embora. Ok. As próximas ações são BMF, né, BVMF, ou IBR3 igual ao 4. Caramba, aparece cada ação aqui no gente. BVMF3, que é a ação da B3, né? O volume tem aumentado muito, né? A gente percebe no índice futuro, no dólar aí. Então, pessoal, as ações da B3 tendem ao movimento ascendente. Elas fizeram uma correção aqui entre o final de fevereiro e início de março, e novamente agora. Eu não gosto de comprar papel esticado assim, então a perda, por exemplo, de 25,40 seria um ponto de stop para quem está comprado. Ela faria um pivô de baixo e eu estou vendo aqui um desenho de ombro, cabeça a ombro, apesar da tendência de alta. Então eu não vejo o papel como estando interessante nesse momento. Pelo menos para a posição, assim, que é aquele modus operandi, é o formato operacional que eu uso aqui no nosso dia a dia. Né? Correto? Cabeça e os ombros. Aí a próxima ação, o IBR13 igual ao 4, né? Então o IBR3, ela tem um fundo duplo, que a gente até apontou nos últimos estudos aqui. A compra boa era nesse dia, ó, no dia 7/2, você tem fundo duplo. O rompimento falso desse aqui anterior nos 3,19. Com acréscimo de volume, é compra. Então ela vem fazendo um movimento de topos e fundos ascendentes. O stop para quem está comprado estaria na perda de 4,01, porque ela faria um pivô de baixa, né? Ou até para quem é mais arisco, na perda de 4,17 aqui, ó. Principalmente em fechamento. Essa queda mais recente foi acionada por essa estrela cadente, né? Esse tipo de movimento, pessoal, se o mercado pesar, aciona o pivô. Então, é uma ação que para quem entrar, tem que entrar com muito cuidado, apesar de ter uma linha ascendente aqui. Quando é assim, eu gosto de traçar sempre uma LTA, para ter mais uma ferramenta auxiliar para minha tomada de decisão. Pela LTA, indica uma tendência maior de um movimento baixista, porque ela está perdendo, ela está brigando ali em cima da LTA. Perfeito? Aí tem igual ao 4 aí na tela agora. Hoje um pregão de alta, né? A Goal 4, para quem acompanha o meu trabalho aqui, ela fez um movimento tecnicamente perfeito, né? Mostrando a eficácia de uma análise técnica aplicada junto com fluxo e fundamentos, né? Ela montou aqui uma estrela cadente, né? Justificando até uma operação short na venda. A gente ensina também a operação vendida na imersão, como é que trabalha, como é que aluga, como é que funciona. E ela veio simplesmente até a LTA, que está segurando os preços desde novembro. Desde aqui desse arame de fundo, depois aqui ela deixou um martelo, ela veio na LTA, segurou e está repicando, né? Se ela conseguir se manter acima da linha de tendência da média móvel de 21, ela pode fazer um movimento de recuperação certo, né? Agora, se ela começar a fraquejar e perder esse fundo aqui em torno de 7,14, 7,15, ela faz um pivô de baixo e aí teria como alvo esse fundo aqui no 6,42, ok? Hoje eu vou fazer como destaque do dia duas ações aqui que se movimentaram muito durante o pregão. A primeira é Prio 3, que é a PetroRio, né? Caiu muito forte, né? Eu havia até comentado com vocês para ter cuidado com essa linha de tendência aqui que tem guiado o papel.
ela se aproximou da linha e caiu. Então, pessoal, se a PetroRio rompeu 66,30, aí ela tem uma tripla barreira aqui, o 66,30, a linha de tendência de baixa e a média de 21. Daí eu acho que é uma compra muito forte na ação, mas se ela começar a cair, ela deve testar R$ 57,00 e perdendo aqui teria um amplo espaço para a queda, né? Então, tecnicamente, está uma ação boa para operar. Ela tem setups claros para cima e para baixo. E nós temos aqui uma ação que eu confesso que estava no meu radar, chegamos a esboçar a compra do papel, mas essa aqui não deu tempo. Ela veio num fundo aqui de 2016, parabéns para quem entrou, bem pertinho aqui de R$10. Fez um fundo, né? E pessoal, disparou, né? De repente uma correção torna o cenário de entrada interessante, ok? De repente uma correção dessa barra, talvez esse gap aqui fique até como um gap de fuga ou preenchimento dele, de repente o mercado retomando força compradora, quer dizer, a ação ela continua interessante. Essa aí estava no meu radar, acompanhando, estava, mas aí por enquanto escapou, mas ela continua de olho nela. É a antiga Par Seguradora. Ok? Então vamos agora para os ativos fixos, né? Falando aqui de Petro 4. Petro 4, um movimento tecnicamente perfeito. Fez um topo duplo, veio na LTA, respeitou. Tem potencial para vir na região de 20,51, 20,62? Tem. Só que como ela está rompendo 21,85, ela coloca essa movimentação em xeque. Tá? Qual que é o divisor de águas agora? 21,85. Se perder, ela deve voltar para testar a LTA de novo. Caso ela se mantenha acima, máxima do ano. Ok? Essa aqui é a leitura. Volume muito forte, né? Petro tem sido o maior volume aí já. Aqui no Cartezinho tem uma ferramenta que a gente usa aqui. Colocar, por exemplo, aqui o volume, ó, disparado hoje Petro, depois Vale, depois Itube. Teoricamente, Itube, né, é a ação mais líquida. Eu até respondi isso hoje no comentário aí para os alunos. Só que ultimamente aí Petro e Vale tem movimentado mais do que Itube e bem mais, né? Então tem sido aí as mais líquidas. Ok? Falando em Vale, né, o minério respirou um pouco hoje, mas os metais em geral ainda estão fracos, só que ela subiu aí nesse fluxo que veio depois do Fed, né? A ação, o Ibovespa subiu 1.000 pontos, devolveu 1.000 pontos e depois fechou no meio do caminho aqui, né? Então ela está tentando fazer um fundo duplo aqui, em torno de 40,64. E se ela romper a média de 21 amanhã, fatalmente ela vai vir aqui no 43,34, que é o eixo desse fundo duplo, que pode levar a ação à máxima do ano, inclusive. Por outro lado, como média de 21, quando o movimento vem de baixo é a barreira, se ela fraquejar, ela volta para essa região de fundo aqui para testá-lo novamente. Ok? Pessoal, deixa eu só dar um recado aqui antes do final, ó. O informe cenário que a gente distribui gratuitamente para quase 100.000 pessoas, a gente tem uma novidade agora, você coloca teu nome e e-mail, no dia seguinte já recebe, vai automaticamente para uma base, porque nós automatizamos. Ele fala aí de bolsas asiáticas, Europa, Estados Unidos, commodities, do cenário interno, sempre acompanhado de um estudo completo do Ibovespa, ok? Então agora não precisa ficar esperando a gente atualizar a base, já é automático. A aula online gratuita, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores, ainda está disponível também. E para quem assiste aqui o programa, eu peço que compartilhe com seus contatos, se inscreva no canal. Se possível, deixe o seu like aí, que isso daí fortalece a nossa missão. Ok? Então voltando aqui para a gente finalizar, falar dos bancos. A gente fala dos bancos e volta aqui no finalzinho para
dar uma olhada no intraday do índice também, porque ainda está em funcionamento. Fecha por volta de 18 horas. Então, falando de Banco do Brasil, um movimento parecido com Petrobras, né? No caso, a Petrobras foi um fundo duplo, um topo duplo. O Banco do Brasil foi mais parecido com a Arami. Veio na LTA, respeitou e está subindo hoje, né? Então, amanhã é um pregão importante para a gente ver se vai ter continuidade. A região de 41,12 foi respeitada 2 vezes. Ela era o nosso alvo aqui para esse movimento corretivo. E aquela história, se perder 41,07 faz pivô de baixa, inverte a tendência. Se continuar subindo, pode vir facilmente para os 43, mas nos 43 ainda deixaria um possível desenho de ombro, cabeça, ombro. O mercado está tentando formar ocos em índices, em ações, tem falhado, mas ele pode em algum momento conseguir acionar. Aí falando aí continuando com os bancos BBDC4, ele já acionou aqui o seu ombro, cabeça-ombro, inclusive está em desenvolvimento arrastado, mas está. Médias cruzadas para baixo, hoje um pregão de queda, de alta aqui dentro do movimento de queda, nada empolgante. E na minha visão tende a uma baixa mais arrastada aqui ao longo dos próximos dias. Meu alvo aqui para o Bradesco é 36,60 da correção. E falando de YouTube, para a gente finalizar, Itaú Unibanco, né? Um pregão de queda também. Ele tem a LTA acionada aqui, a perda, as médias cruzadas para baixo, mas ele tem um ponto muito forte que é o 50,18, que acionaria o ombro, cabeça-ombro. Ele vai e não consegue, né? Na segunda-feira ele fechou aqui, é o R$50,18. Fechou a 15,12. Aí ontem fechou a 15,28, hoje 15,08, perdendo de leve aqui esse patamar, mas nada assim que grite venda, mas favorece sim a continuidade da queda. Então hoje foi as ações ligadas a commodities, Petro, Vale, siderúrgicas aí que puxaram o mercado. Ok? Então, pessoal, por fim, eu falo aqui da imersão. Quem tiver interesse, vou deixar o link da aula online gratuita para assinar o cenário, que é um informe gratuito, e para a imersão na descrição do vídeo. Então, tanto aqui no cabeçalho do YouTube vocês conseguem ver o vídeo falando sobre ela, quanto vai ter a página aí na descrição do vídeo também, com todos os detalhes, bônus, como é que funciona, e aí para você fazer sua reserva. E além da garantia de matrícula, ter o desconto de primeiro lote. Muitas vezes no primeiro dia da imersão o pessoal paga o curso, só que teve o material preparatório que vai antes, 30 dias de cartezinha, fica 2 semanas no grupo sem pagar nada, com a chance de permanecer depois. Tem a montagem da carteira, operações com índice, dólar, criptomoedas, fundos imobiliários e mais o conhecimento que fica para sempre, ok? Então é isso aí. Um forte abraço a todos, espero que os estudos sejam úteis. E até amanhã, pessoal, no Radar, se Deus quiser. Muito obrigado, valeu.